Foi em 26 de novembro de 2019, e as autoridades receberam uma chamada perturbadora do irmão de Lori Vallow, Alex Cox, relatando a morte do seu amigo, Charles Vallow, na casa de Lori e Chad Daybell em Gilbert, Arizona. A chamada mudaria o curso da história, revelando uma rede de mentiras e assassinatos que chocaria a nação. Quando os oficiais chegaram ao local, o 51 anos de idade Charles Vallow foi encontrado deitado em uma poça de sangue no chão da sala de estar. Seu corpo estava riscado por ferimentos de bala, incluindo um na cabeça. O assassino havia fugido do local, deixando atrás de si uma trilha de destruição e um plano sinistro. A cena que se desenrolou na residência dos Daybell foi uma de horror inexprimível, com manchas de sangue e vidro quebrado cobrindo a sala de estar que antes era pacífica. No distante, o som de risadas de crianças podia ser ouvido, adicionando um sentimento de normalidade assustador à confusão. Uma única fenda de bala marcava o local onde a vida de Charles Vallow foi interrompida, enquanto um cheiro tênue de pólvora permanecia no ar. Os oficiais processaram cuidadosamente o local do crime, coletando evidências e montando os eventos que levaram a esse momento trágico. No fundo, uma silhueta tênue de um altar improvisado podia ser vista, adornado com velas e símbolos estranhos. Lori Vallow Daybell, uma mãe de 46 anos de 5 filhos, e seu marido, Chad Daybell, um autor de 52 anos de romances de fantasia sobre o fim do mundo, estavam no centro da confusão. Os olhos de Lori, frequentemente descritos como frios e calculadores, pareciam conter 1000 segredos enquanto ela se encontrava no meio da destruição que havia ajudado a criar. Chad, um profeta autoproclamado, usava um olhar de desconforto, como se estivesse escondendo atrás de uma vela de inocência. Os filhos de Lori, que estavam vivendo com seus avós na época, mais tarde relataram o comportamento perturbador de sua mãe, que frequentemente falava sobre o apocalipse iminente e a necessidade de medidas drásticas. Chad, com suas feições rústicas e seu sorriso charmoso, tinha uma maneira de encantar aqueles ao seu redor, mas atrás de portas fechadas, ele guardava uma verdade mais escura. Os primeiros respondentes relataram ouvir ruídos estranhos e ver a mãe das crianças, Lori, parecendo indiferente aos eventos que se desenrolavam ao seu redor. Os testemunhos lembraram ver Chad Daybell tentando cobrir o local do crime, enquanto Lori parecia estar em um estado de desapego. À medida que a investigação policial se desenrolou, ficou claro que a morte de Charles Vallow era apenas o início de uma série de crimes hediondos que deixariam 4 pessoas mortas e uma tentativa de homicídio. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e a campainha. Publicamos novos casos todos os dias. Vamos voltar ao início desta história, onde vamos mergulhar na complexa rede de relações e no comportamento oculto que levou a essa tragédia. Nossa história começa com Charles Vallow, o quarto marido de Lori, e os eventos que levaram à sua morte prematura. À medida que navegamos no mundo distorcido de cultos do fim do mundo e das pessoas poderosas que se aproveitam dos vulneráveis, vamos seguir a investigação que desvendou a verdade por trás dos assassinatos Vallow Daybell. Ao longo do caminho, vamos conhecer os personagens excêntricos que permitiram e empoderaram essa dupla letal. E, à medida que montamos a motivação por trás desses crimes hediondos, vamos descobrir que nada é como parece nessa história chocante de amor, mentiras e assassinato. Lori Vallow Daybell cresceu em uma família mormon devota, onde seus pais eram líderes em sua igreja local. À medida que ela entrou na idade adulta, Lori começou a se afastar dos ensinamentos tradicionais da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, abraçando uma abordagem mais apocalíptica e fundamentalista da espiritualidade. Suas relações estavam marcadas por uma necessidade obsessiva de controle, que provou ser mortal em seu casamento com Charles Vallow e mais tarde com Chad Daybell. A fascinação de Lori com profecias do fim do mundo e sua crescente paranoia levaram-na a um caminho escuro de violência e destruição. Chad Daybell, por outro lado, tinha uma história de escrever sobre temas apocalípticos e tinha uma reputação de ser um indivíduo charmoso, mas inconfiável. À medida que a relação de Lori e Chad se aprofundava, eles começaram a se isolar de suas famílias e amigos, cercando-se de indivíduos semelhantes que compartilhavam suas visões apocalípticas. Eles formaram uma comunidade apertada, que eventualmente se tornou uma seguinte cultura.
Os livros e ensinamentos de Chad Daybell se tornaram a base de sua teologia distorcida, que enfatizava a necessidade de sacrifício e a chegada iminente do fim do mundo. Lori, com sua própria história de problemas de saúde mental e uma tendência a comportamentos controladores, se tornou um jogador-chave na visão distorcida de Chad para o mundo. Juntos, eles não hesitaram em fazer qualquer coisa para alcançar seu objetivo de criar um novo ordem mundial. A investigação sobre o assassinato de Charles Vallow levou as autoridades aos corpos de dois filhos mais jovens de Lori, JJ e Tilly, que haviam desaparecido há meses. Seus restos mortais foram encontrados na propriedade de Chad Daybell, enterrados em covas rasas e escondidos atrás de uma garagem. À medida que a busca pela verdade continuou, os próprios filhos de Chad e Lori vieram à frente com relatos perturbadores sobre o comportamento de seus pais, incluindo casamentos forçados, abuso e ameaças de violência. A obsessão dos Daybells com o fim do mundo os consumiu, levando-os a um caminho de violência e destruição. Os escritos e ensinamentos de Chad Daybell tiveram um impacto profundo em seus seguidores, muitos dos quais eram indivíduos vulneráveis. Lori Vallow Daybell, a figura central nesse caso, era uma mulher de 46 anos que vivia em Harrisburg, Idaho, com seu marido Chad Daybell e seus filhos de casamentos anteriores. Lori tinha uma história de se casar e se divorciar várias vezes, o que mais tarde se tornaria crucial para a investigação. Seus filhos, Tilly e Ryan e JJ Vallow, de casamentos anteriores, também viviam com ela em diferentes momentos. Lori tinha uma história de comportamento errático e estava envolvida em uma batalha de custódia por seus filhos. Ela também havia se mudado recentemente para Idaho, onde ela e Chad se tornaram envolvidos em um pequeno grupo religioso apocalíptico que mais tarde seria descrito como uma seita do fim do mundo. A vida diária de Lori consistia em gerenciar sua família, incluindo seus filhos e os filhos de Chad de um casamento anterior. Ela estava envolvida em várias empreitadas comerciais e tentava promover a carreira de escritor de seu marido. Chad Daybell, um autor e editor apocalíptico que se autoproclamava, afirmava ter visões do futuro e profetizava que o mundo terminaria em julho de 2020. Lori era descrita como uma personalidade carismática e forçosa que dominava as conversas e frequentemente exibia comportamento errático. Ela parecia estar vivendo uma vida de luxo do lado de fora, mas seu turbilhão interno eventualmente iria à superfície. Lori era uma figura complexa com um lado agradável e relativo. Pessoas próximas a ela a descreveram como sendo carismática, charmosa e ferozmente protetora de seus filhos. Ela também era profundamente devota a seu marido Chad e às suas visões apocalípticas. No entanto, seu comportamento errático e história de se casar e se divorciar várias vezes deixaram muitos questionando seu julgamento e sanidade. Apesar de suas falhas, é claro que Lori era uma pessoa multifacetada que era ao mesmo tempo atraente e perturbadora. As relações de Lori estavam no centro dos eventos que levaram ao incidente. Ela confiava em seu marido Chad, que parecia estar sendo embalado por sua devoção às suas visões apocalípticas. Ela também confiava em seu irmão Alex Cox, que mais tarde se tornaria um jogador-chave nos assassinatos. No entanto, suas relações com seus filhos Tilly e JJ estavam tensas, e ela eventualmente se tornaria envolvida em uma batalha de custódia por eles. Os meses que antecederam o incidente estavam marcados por uma série de eventos que pareciam estar preparando o palco para a tragédia. O ex-marido de Lori, Charles Vallow, solicitou o divórcio e obteve uma ordem de restrição contra ela. Seus filhos Tilly e JJ começaram a passar mais tempo com seus avós, o que agravou ainda mais sua relação com eles. As visões apocalípticas de Chad e Lori se tornaram cada vez mais extremas, com Chad predizendo o fim do mundo em julho de 2020. Os primeiros sinais de que algo estava errado foram sutis mas ominosos. Os filhos de Lori, Tilly e JJ, começaram a desaparecer, e seus avós levantaram preocupações às autoridades. O ex-marido de Lori, Charles Vallow, relatou uma série de incidentes bizarros envolvendo Lori, incluindo uma ligação telefônica estranha em que ela afirmou estar sendo chamada por Deus. As previsões apocalípticas de Chad Daybell se tornaram cada vez mais sombrias a cada dia. Os amigos e familiares de Lori notaram que algo estava errado com ela, mas suas preocupações foram frequentemente ignoradas.
A cunhada de Lori, Melanie Gibb, levantou preocupações às autoridades sobre o comportamento errático de Lori, mas suas advertências foram descartadas. Enquanto isso, o marido de Lori, Chad, parecia estar cada vez mais embalado por sua devoção às suas visões apocalípticas. À medida que mergulhamos mais fundo nos eventos que levaram à tragédia, uma pergunta permanece: o que levou Lori Vallow Daibel a cometer crimes tão hediondos? Era sua ideologia apocalíptica, seu amor por seu marido ou algo mais sinistro? Junte-se a nós na próxima vez nesse canal enquanto exploramos a verdade chocante por trás dos assassinatos do fim do mundo Vallow Daibel. No verão quente de julho de 2019, o sol batia forte sobre a pequena cidade de Hesburgh, Idaho, projetando uma luz dourada sobre o bairro tranquilo onde a família Vallow vivia. As temperaturas subiam para os 95 graus, um longe cry dos invernos frios que caracterizavam a região. À medida que o dia avançava, o céu permanecia um branco radiante, sem uma nuvem sequer. Era por volta das 1 da tarde quando Charles Vallow, o ex-marido de Lori, encontrou seu inesperado fim às mãos de uma arma disparada por Alex Cox, o irmão de Lori. Enquanto o som do tiro ainda ecoava pelo ar, os moradores inocentes de Hesburgh permaneciam alheios aos horrores que estavam por vir. A sequência de eventos que levou ao assassinato do Wednesday Vallow Daibel foi uma tapeçaria torcida e complexa de eventos. Em setembro de 2019, a filha de Lori, Tilly Ryan, e o filho adotivo JJ Vallow desapareceram no ar, deixando apenas uma trilha críptica de pistas e perguntas sem resposta. À medida que a investigação sobre seu desaparecimento ganhava impulso, a polícia começou a desvendar uma rede de mentiras e manipulação que parecia rodear Lori e seu novo marido, Chad Daibel. Sabe-se que Chad, um autor e editor apocalíptico, havia estado previsendo o fim do mundo por anos, e Lori havia se convencido de que era uma deidade destinada a desempenhar um papel crucial no apocalipse iminente. À medida que as autoridades se aproximavam do casal, encontraram-se presas em um jogo mortal de gato e rato. O primeiro tentativa de assassinato ocorreu em outubro de 2019, quando Brandon Baldry-Hawkes, o cunhado de Lori, sobreviveu a uma chuva de balas às mãos de Alex Cox. Poucas semanas depois, Tammy Daibel, a esposa de Chad, encontrou seu inesperado fim em um assassinato brutal que permaneceria sem solução por meses. À medida que os corpos se acumulavam, ficou cada vez mais claro que Lori e Chad não eram o que pareciam. O casal tinha uma história de manipulação e engano em relação às pessoas ao seu redor, sempre mantendo-se um passo à frente da lei. Era um jogo mortal de sobrevivência que, no final, provou ser seu anguindo. O detalhe mais chocante da Vallow Daibel do Wednesday assassinatos é o fato de que Chad e Lori não apenas assassinaram seus cônjuges, mas também seus próprios filhos. Em 9 de junho de 2020, os corpos de Tilly Ryan e JJ Vallow foram descobertos em uma propriedade pertencente a Chad, seus restos mortais brutalmente desmembrados e enterrados em uma cova rasa. Foi um crime hediondo que sacudiu as fundações da comunidade, deixando uma trilha de devastação e dor em seu rastro. À medida que a notícia da descoberta chocante se espalhou como fogo-fato, os moradores de Hesburgh lutaram para compreender a magnitude dos horrores que haviam ocorrido em seu meio. Os assassinatos do Wednesday Vallow Daibel foram um lembrete crasso de que até as famílias mais aparentemente normais podem esconder segredos sombrios. À medida que mergulhamos mais fundo nos assassinatos do Wednesday Vallow Daibel, uma coisa se torna clara: isso não era um caso ordinário de assassinato. A tapeçaria torcida de mentiras e manipulação que rodeava Lori e Chad foi um jogo complexo e sinistro que, no final, provou ser seu anguindo. Mas enquanto perguntamos, comente abaixo, o que você acha que realmente aconteceu aqui? Foi tudo sobre profecias apocalípticas, ou havia um motivo mais sinistro em jogo? À medida que continuamos a desvendar as tiras enredadas deste crime hediondo, uma coisa é certa: a escala completa do que ocorreu será nada menos